Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos à primeira live, do canal Falando Geral. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu, a respeito do canal Falando de Guerra, por isso que nós viemos para esse canal alternativo. Está comigo aqui hoje o Pedro Paulo Rezende, que vocês já conhecem, o PP, tá, o Dr. Rodolfo Laterza também, que dispensa apresentações. Vamos compartilhar essa live, pessoal. Canal novo, Mas hoje, o canal Falando de Guerra sofreu uma censura da plataforma, ao qual eu havia postado aí um vídeo a respeito do Wagner Group. E diante disso, também houve pessoas pró-ucranianas que foram lá e denunciaram o canal. Enfim, juntou as duas coisas e o canal perdeu a monetização e também eu não posso acessar mais o canal, pelo menos por enquanto. Então, hoje nós vamos falar aí dos sistemas de artilharia da guerra da Ucrânia. Trouxe duas feras do mundo geopolítico aí que vocês podem ver bem, Dr. Rodolfo Laterza e Pedro Paulo Rezende. Prazer, uma honra ter vocês dois aqui. PP, uma satisfação muito grande ter você aqui mais uma vez. Dá uma boa noite pro pessoal aí. Boa noite, turma. Mas eu estou do lado de uma grande fera, que é o Rodolfo, né? O Rodolfo é uma grande fera em temas russos, ucranianos, né? E é um prazer fazer uma live com ele. Dr. Rodolfo Laterza, muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez aqui nesse novo canal. Vamos fortalecer esse canal, pessoal. Vamos ajudar aí. Eu gostaria de cumprimentar a todos. Muito obrigado mais uma vez, Nelson. Cumprimentar meu amigo Pedro Paulo Rezende, dos maiores especialistas em defesa do Brasil. Tenho orgulho de ser meu amigo e também ele, um grande ensaísta e articulista do portal Arsenal Geopolítica e Defesa, que eu recomendo a todos que leiam, porque são artigos muito inteligentes e muito bem focados, e para mim é um orgulho poder participar da primeira live com o Pedro Paulo Rezende, que, repito, é um dos maiores especialistas em defesa que eu conheço no Brasil. Bom, obrigado, e vamos tocar aí a live, né? Vamos lá. Pois não, Nelson, nós vamos tratar dos principais sistemas de artilharia utilizados na guerra da Ucrânia. Se você me permite já abrir, destacando que as barragens de artilharia integradas com sistemas ISR, ou seja, de inteligência, detecção de alvos e reconhecimento, se tornaram o norte de ambas forças beligerantes. Citando exemplo, significativas deteriorações e degradações da capacidade de combate das forças ucranianas foram através de barragens de artilharia. Cerca de 80% a 90% das baixas de ambas forças beligerantes decorreu de barragens de artilharia. A ofensiva ucraniana de setembro, em Kharkiv, em Kharkiv nem tanto, mas mais em Kherson, foi precedida de atos preparatórios de artilharia, integrados com sistemas de drones. Portanto, houve uma remodelação dos estudos dos conflitos militares através do uso significativo da artilharia. E o Pedro Paulo, que é um grande especialista, ele vai desfazer, junto conosco, mitos os quais os sistemas de obuses autopropulsados e rebocados de origem soviética eram sucata, quando grande parte da utilização pelas forças beligerantes foi de origem soviética, e iremos explorar esses sistemas, as quais a Ucrânia desesperadamente necessita de munições de calibre 122 milímetros, 152 milímetros, para poder dar continuidade às suas forças militares, tendo em vista que os M77 de calibre 155 milímetros norte-americanos se mostraram muito mais vulneráveis. O Pedro Paulo também vai explicar o porquê dessa vulnerabilidade. Então, essa aqui é a minha primeira introdução. Tá contigo a palavra, PP. Tá contigo. Oi, PP, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. O Rodolfo é que está com problema no som, né? Não, todos me ouviram. Você me ouviu,
Ô, Nelson, Rodolfo está com problema no som. Estou ouvindo perfeitamente. Quer que coloque as imagens, doutor? Coloque e vamos debatendo. Pedro vai debatendo junto comigo. Isso. Já deixei meio que no jeito aqui. Certo. Esse daí é um obus rebocado, o MSTAB 2A65, de origem soviética. É um sistema atualmente muito utilizado, tanto pelas forças russas quanto pelas forças ucranianas. Ele tem munição HE, autoexplosivo, que é muito utilizado para saturação de área, e também ele pode adotar munições com alcance estendido, ou seja, com sistemas de propulsão de foguete adaptado. A Ucrânia tem utilizado significativamente porque retirou do seu inventário gigantesco herdado da União Soviética. Pedro, qual a sua opinião sobre a utilização do MSTA-B 2A65 utilizado Olha, na esse âmbito das canhão forças beligerantes? Esse não é o MSTA que está ilustrando aí, meu amigo. Isso é o que está aí, é um canhão de 122 milímetros, um mobiseiro de 122 milímetros. E já está um pouco ultrapassado. Esse é o MSTA-B, sim. Ah, estou vendo mais de perto agora, porque a imagem está muito pequena aqui para mim. Tá? Perfeito. Eu sou não, muito sem problema. Tá. O grande problema da Ucrânia, eu acho que a gente tem que verificar os problemas que cada operador tem. Né? O maior problema da Ucrânia é operar sem cobertura aérea. Então a coisa virou covardia, entendeu? Quer dizer, esse sistema do lado russo, ele é utilizável, porque ele não tem risco de um ataque aéreo ou de um ataque de drone. Né? Os drones ucranianos são muito menos efetivos do que os drones russos. Tá? Então, é o primeiro problema que a Ucrânia tem. A Ucrânia tem esse problema. Ela está operando sem nenhuma cobertura aérea. Ou seja, este canhão, esse obuseiro, equipado com granada Krasnopol, ele é bastante efetivo. Tá? Mas tem um raio de ação menor do que os congêneres ocidentais. Isso a gente tem que destacar. De uma maneira geral, a artilharia russa tem um alcance menor do que a artilharia ocidental que foi cedida para a Ucrânia. Tá? E não é uma coisa assim desprezível. Né? É superior a 5 quilômetros. Pode chegar até 10, 15 quilômetros. Mas aí tem o outro aspecto que a gente tem que levar em conta. A barragem de artilharia, a contrabarragem de artilharia hoje em dia, feita pela Rússia, tá? Ela usa drones. Tá? Ela usa drones. Ela não usa mais canhão para derrubar, para destruir canhão. Foguete para destruir foguete. Ela usa drone. E com isso aí, virou um jogo. Né? O M777 tem uma radiação, um alcance de aproximadamente 30 a 35 quilômetros, tá? Podendo chegar até 50 quilômetros utilizando munição especial. Mas a duração de um M777, tá? Cada um deles custa 7 milhões de dólares, tá? Quando é colocado em bateria, é muito pequena. Né? Os mísseis russos simplesmente acabam com eles em pouco tempo. Né? Os mísseis não, os drones russos atacam, eliminam em pouco tempo. Eu escrevi uma matéria grande lá no meu site sobre isso. Né? A artilharia rebocada, hoje em dia, lá no teatro da Ucrânia, pelo lado ucraniano, é utilizado como arma descartável. Tá? Você descartar
7 milhões de dólares é uma coisa complicada, né? Porque o 777 é todo construído em titânio. A estrutura do canhão é feita em titânio, né? Só o cano que é aço, né? E simplesmente se tornou uma coisa completamente obsoleta. A maior lição da guerra na Ucrânia é que a artilharia precisa ser autopropulsada e altamente móvel. Passa a bola para você agora, Rodolfo. Alô? Pessoal, aproveitando a deixa aí, vamos deixar o like, vamos compartilhar essa live. Até o Dr. Rodolfo poder voltar, Pepe, a coisa que eu me espelho, estou me espelhando, né, diante disso que aconteceu, é que a Rússia, eles se adaptaram. O poder de adaptação dos russos é muito grande. Quando os russos pisaram os pés na Ucrânia, sofreram aí mais de 10 mil sanções. Eu achei que a Rússia ia quebrar por completo, né? E foi justamente o contrário. Os russos encontraram um jeito, falaram até dos chips, o PP, que eles estavam tirando das máquinas de lavar roupa. Enfim, eu no caso agora, eu estou tirando um chip da máquina de lavar roupa, né? Com esse canal aqui, saindo de um canal relativamente já bem trabalhado, grande, monetizado, para esse canal que não é monetizado, não tem superchat, não tem nada. Então, por isso, pessoal, vamos apoiar o canal. O poder de adaptação da Rússia serve de inspiração. O PP tinha passado a bola para você, meu amigo Rodolfo. Sim, vou falar. Primeiramente, eu queria falar ao espectador e ao próprio Pedro pedir desculpa. A voz da experiência, ela é inabalável. O Pedro tem total razão. Não é um MSTA-B, é um D30, 2A18. Desculpa, Pedro, desculpa, espectador. Você não estava com problema de visão, não, Pedro. Eu que me equivoquei. O 122 milímetros. Exatamente, de 122 milímetros. Desculpa, Pedro. Desculpa, espectador, desculpa a todos. E o Pedro foi cirúrgico logo falar que eu estou errado. Veja bem, o D30 ele foi introduzido em 1960. Ele formou grande parte das divisões de artilharia soviéticas. Qual a vantagem do D30? O Pedro tem razão. Ele não tem um alcance substancial. Ele atinge em torno de 15 quilômetros, que é o padrão em ogiva HE, projetil HE. Só que ele tem projetil assistido por foguete, chega a 21 quilômetros. É menos do que o congênere ocidental. Todavia, ele tem um equivale, raio... Latesa. Pois não. Ele equivale, Latesa, aos 105 milímetros na doutrina ocidental. A versão que é interessante do 122 milímetros é o Gvozdika, que é instalado como autopropulsado, que é extremamente móvel, ele é anfíbio, ele tem uma capacidade de tiro, uma cadência de tiro muito alta, tá? Porque havia aqui os russos e os ucranianos ainda usam Gvozdika, os ucranianos mais do que os russos. Né? Todo dia tem destruição do Gvozdika por fogo de contrabateria ou drone kamikaze Lancet 3. Todo dia tem destruição de Gvozdika. A Ucrânia matou centenas. E M777 também tem muito sendo destruído por aí, né? Aos montes. Sim. Esse é o grande problema. E é essa grande lição que o Exército Brasileiro podia tomar. Se você não colocar um canhão ou um morteiro em uma plataforma altamente móvel, tá? Ele está condenado. Tá? Mesmo sistemas ocidentais, como o FH-70, que tem um sistema de movimentação de curto raio de ação, tem uma APU, e você movimenta ele a 6 km por hora para tirar da bateria, né? No teatro moderno, ele está morto. Ele vai ser alvo de Lancet, né?
É claro que esse problema é muito pior para a Ucrânia. A Ucrânia está sofrendo muito mais com isso do que a Rússia. O que ela faz hoje em dia? Ela usa esses canhões que não são autopropulsados, os canhões rebocados, como armas descartáveis. Tá? Você vai dar 5 tiros com ele e afasta a sua tripulação, porque ele vai ser destruído. A durabilidade desse canhão, hoje em dia, é 10 tiros no máximo. E por aí a gente tem uma ideia de como a doutrina do Exército Brasileiro, né, precisa ser revista. Né? Felizmente, começam a rever. Né? A próxima concorrência aí é para canhão de 155 milímetros equipado em caminhão. Né? Mas nem esses canhões estão a salvo. Recentemente eu vi um vídeo, como é que eu vou te dizer? Marca uma Nova Era, que é um Cesar 155 milímetros, que tem munição guiada, é um canhão extremamente preciso, é um canhão que tem alta cadência de tiro, correu numa estrada e o Lancet atrás dele. Ou seja, ele está condenado, ele não vai... e o cara termina facilitando ao perder a direção do caminhão e o caminhão tombar na estrada. Então, acho que muito mais importante do que a gente ver tipo por tipo dos canhões é verificar qual a validade dos conceitos de artilharia que vem desde a Primeira Guerra Mundial no atual cenário. Eu não sei se você concorda comigo, Rodolfo. Né? Não, eu concordo. A gente pode... Tem o seguinte, Pedro, que eu gostaria de complementar, que eu estava falando do D30, especificamente. Embora o D30 ele tenha muita praticidade, vocês podem verificar que primeiro é utilizado um macaco hidráulico. Esse macaco hidráulico ele ajusta o cano. E as rodas são elevadas para criar maior estabilização de recuo do cano conforme disparado. Só que aí tem um problema, Pedro, e você tem razão. Mais um detalhe. Pode falar. Tem mais um detalhe que você está esquecendo. Esse reparo ele tem giro de 360 graus. Esse reparo tem giro de 360 graus. Sim. É um canhão, para a época dele, era sensacional. Hoje em dia, na Rússia, ele só vai ser usado pelas forças paraquedistas. Tá? Só que tem um problema. Ele é o canhão usado no Gvozdyka. Sim, só que tem um problema, Pedro. Ele é utilizado por uma equipe de até 7 operadores. Né? A equipe é grande. Porque você tem todo um processo de reabastecimento, você tem todo um processo da guiagem, porque ele utiliza 2 sistemas de mira, entendeu? Uma mira indireta e uma mira direta. Quer dizer, é trabalhoso. E, portanto, só que ele tem uma vantagem. Os congêneres dele não têm o nível de cadência de tiro que ele tem. Ele tem 11 a 12 disparos por minuto. Isso é alto para o padrão dele, correto? Sim, é alto. Tá? Ele tem uma alta capacidade de disparo e quando ele está montado como autopropulsado, o Gvozdyka, ele é muito mais rápido. Sim. É um canhão... Só que a Ucrânia está utilizando muito D30 agora, tá, Pedro? Todo dia há destruição de D30, principalmente agora na margem direita porque já perdeu boa parte da artilharia pesada dela. Exatamente. A Ucrânia perdeu boa parte da artilharia pesada dela. A gente tem que levar isso em conta. Né? Exatamente. Pegando um gancho disso que vocês estão falando, o pessoal que está chegando agora aí, vamos deixar o like, pessoal. Vamos ajudar esse novo canal aqui. O PP falou uma coisa interessante a respeito dos drones, mas eu acho que não só a artilharia, PP, tem que rever os conceitos, mas acho que toda a estrutura de um exército em si, né, no campo de batalha, porque hoje, com o advento dos drones, a gente vê cada imagem aí dos drones monitorando a infantaria tentando se infiltrar na selva, enfim, né? Hoje em dia, todo o conceito de guerra tem que ser baseado a partir da utilização dos drones
E imaginar que vai ter drones no céu te monitorando o tempo todo. Por exemplo, quando eu servi o Exército, era inimaginável, né? Você tem que ficar cuidando se tem drone, se não tem drone. Eu acho que isso veio para mudar toda a estrutura de todos os exércitos do mundo. Quem não se adequar a isso vai ficar para trás, né? Sim, vai ficar completamente vulnerável. Então, é uma luta muito desigual. De um lado, você tem um exército aéreo, tá? Que é a Rússia. A Rússia procura defender, ter superioridade aérea sobre o front, né? A Ucrânia não consegue rebater isso, né? A Ucrânia passa por uma dificuldade muito grande, porque ali, além dos helicópteros, ela tem que enfrentar drone e ainda tem que enfrentar a força russa, né? A Força Aeroespacial Russa, né? Está colocando aí um obuseiro de 152 milímetros agora. Isso daí, o diferencial dele é a granada Krasnopol, tá? Que é um sistema bastante interessante, né? Mas, obviamente, a versão autopropulsada é que faz o diferencial. Pedro, esse é um D20, tá? É o D20 M1955. É de 152 milímetros. Eu sei. Tá? Esse é outro que virou alvo. A Ucrânia também tem todo dia um destruído. Principalmente muito mais do que kamikaze. Esse canhão ele é pesado. Né? Uma pergunta: o exército russo usa ele também? Não. No teatro de operações da Ucrânia, o exército russo ainda usa, principalmente nos batalhões de voluntários, Pedro, Nelson, espectadores, o D30. Mas o D20 não, porque é o que o Pedro falou. É muito pesado. Pô, e vai gerar uma necessidade muito substancial de equipe de apoio. E uma logística difícil. E vai prejudicar demais a mobilidade de campo. Isso aí vai ser alvo fácil para o fogo de contrabateria. Não é à toa que todo dia a Ucrânia perde D20. Só assim fazendo complemento ao raciocínio que o Pedro já começou a introduzir. Isso aí é alvo hoje em dia. Tá? Ô Pedro, agora, a cadência de tiro disso daí é em torno de 5 disparos por minuto com uma equipe bem treinada. Agora eu vou te provocar, vou te fazer uma pergunta, né? Provocar no bom sentido, provocar o raciocínio. A característica da doutrina soviética, se você for analisar, era fazer esse alinhamento horizontal para pegar o máximo de azimuth. Ou seja, para pegar uma saturação diária dentro de um azimuth específico. Minha pergunta é, esse tipo de tática, hoje em dia, está superada, correto? Principalmente com fogo de contrabateria rápido, com emprego de drone. Qual a sua opinião dessa tática de alinhamento horizontal para atingir o máximo de azimuth? Não, tinha outra razão para isso. Você facilitava o controle de tiro. Tá? Era mais fácil você controlar o tiro de uma bateria colocada em linha. Né? Isso aí virou agora uma tática suicida. Perfeito. Né? A não ser que você tenha, como a Rússia tem, superioridade aérea sobre o teatro de operação. Perfeito. Tá? Perfeito. Agora, interessante, Pedro, é que esse daí atinge um alcance, não estou falando que é alto, mas um alcance não muito maior do que o D30, que é 122 milímetros. Esse aí atinge com projetil assistido por foguete, se eu não me engano, 24 quilômetros. O D30 atinge 21, sendo calibre menor. Uma diferença muito residual, né? Sim, mas isso aí tem uma carga explosiva bem razoável. Sim, é verdade. Você Ah, tem razão. ele é utilizado até porque a também... velocidade inicial disso daí é 600 metros por segundo. O D30 é 400 metros por segundo. Lembrando ao espectador que energia cinética, que mensura, né, um projetil, se correlaciona com a velocidade inicial da boca do cano, né?
Ele também é utilizado no Acacia, que é uma versão autopropulsada, né, que perfeito. equivale mais ou menos ao nosso M109, né, ao M109 ocidental, né, que todo exército ocidental tem praticamente, né? Então ele Qual que é o alcance efetivo dele? Olha, o alcance efetivo dele é 17 quilômetros. É um pouco maior que o D30. com munição foguete. Tá? Isso aí. É exatamente, é muito semelhante ao M109, tá? Ao M109 inicial, que fica por aí também. No máximo 24 quilômetros. Pedro, só uma dúvida, eu quero te perguntar, eu quero fazer uma provocação positiva, se você me permite, Nelson. Claro. Ô Pedro, fica à vontade. o D20, que esse é um D20, ele seria o equivalente ao M198, lembra dele? O M198 de 155 milímetros, americano? Sim, sim. O M198 tem alcance superior ao D20? É mais ou menos a mesma coisa, porque eles têm os ocidentais têm 39 calibres, né? Tem mais uma coisa, o M777 também só tem 39 calibres, é um canhão relativamente curto, né? E é bom lembrar que isso aí significa canhão curto significa menor raio de alcance, né? Perfeito. Tá? O 777 tem um bom alcance em termos de como é que eu vou falar? Quando usa munição especial, tá? Como a Excalibur. Ô, Pepe, a munição Krasnopol, que ela tem de diferente? Ela é guiada por infravermelho, tá? Ou seja, ela tem uma limitação que ela precisa de algo apontando o infravermelho para o alvo, tá? Perfeito. O que eu acho isso um grande limitante, né? O Excalibur ocidental e o Vulcano ocidental, que é o italiano, a França também tem uma munição similar, Israel também tem uma munição similar. A guiagem delas é por GPS. Ou seja, tem mais independência de ação. O Krasnopol, ele atua muito, como o Pedro falou, por um sistema de designação, a laser ou infravermelho. E ele é operado normalmente ou por um drone subjacente, né, ou por um artilheiro observador. E, portanto, ele é um sistema, ele é semiautomático, né? Por que ele não é automático? Ele depende de uma injunção externa correlacionada, ou seja, ou por drone, ou por um outro artilheiro, ou por um outro sistema de reconhecimento para poder operar. Ele atua em calibre 152 e 155 milímetros. Mas, como o Pedro falou, ele tem um certo limitador. Ele é muito focado no Krasnopol para atingir pequenos alvos terrestres, fortificações, bunkers e tanques. Ele é muito preciso. Utilizado para alvos estacionários, né? A Rússia, né, trabalha no momento numa versão dele com o sistema de guiagem de satélite deles, né? O GLONASS. Faltou agora o GLONASS. O GLONASS, né? Mas ainda não está plenamente operacional. Ok. Bom, pessoal, vamos deixar o like. Deixar o like. Pode falar, Nelson. Pode falar, doutor Rodolfo. Não, isso daí nós temos, e eu gostaria de debater amplamente com o Pedro, porque há uma glorificação do HIMARS M142, sistema múltiplo de lançamento de foguetes de alta mobilidade norte-americano, que é uma arma muito eficiente, ninguém se discute, mas não se aborda o Tornado S. O Tornado S é uma versão modernizada do Smerch de 220 milímetros. Ele tem uma quantidade significativa de tipos de ogivas, de munições, autoexplosivo antitanque,
que são muito utilizados em saturação de área, cluster, e tem criado uma barragem de artilharia altamente eficiente. Por incrível que pareça, as versões modernizadas do Smerch não são muito numerosas por parte das forças russas. São só em torno de dezenas. Mas o complexo industrial militar russo começou a produzir esse sistema aí em escala significativa. Querem botar centenas no teatro de operações da Ucrânia. E o alcance é muito significativo, porque ele pode atingir mais de 150 quilômetros. Ele é altamente... o provável erro circular, que é o chamado PEC, né? Provável erro circular de disparo dele, é muito baixo, quando comparado com o BM-21 Grad e o BM-27 Uragan. Agora, a munição é um pouco mais cara. Agora, eu queria saber do Pedro. Pedro, eu falei da característica desse sistema. Uma dúvida, esse sistema é altamente móvel. A munição dele, que é uma ampla variedade, ela consegue ser, no âmbito russo, mais barata, mais assim otimizável, mais fácil de aquisicionar, de ter escala do que a do HIMARS, que você sabe muito bem que a do HIMARS, cada disparo custa 1 a 3 milhões de dólares. Não, nós temos que levar em conta uma coisa. Equipamento russo, tá, o custo dele equivale a 50%, no máximo. Travou. Oi, Pedro. Tá ouvindo? Tô achando que o Pedro foi saturado pela guerra eletrônica. Tá. Ele é muito mais barato do que o HIMARS. Começaram agora a trabalhar em versões dele guiadas por GLONASS. Perfeito. O que vai melhorar muito a mobilidade dele, a mobilidade e a efetividade dele. Ele perde para o HIMARS num ponto, no remuniciamento. O remuniciamento dele é individual. E o HIMARS não. O HIMARS ele tem um sistema de remuniciamento automático. Perfeito. Então, uma bateria de HIMARS normalmente é capaz de dar até 3 salvas antes de ser descoberta por um drone. Né? E esse daí? O que os ucranianos fazem para diminuir essa vulnerabilidade do HIMARS? Começaram a utilizar o HIMARS perto de locais que têm cobertura. Né? Por exemplo, perto de uma garagem. Né? Aí disparam e em seguida escondem o HIMARS dentro de uma garagem, debaixo de ponte. Né? Esse tipo de tática é utilizado no HIMARS para prolongar a vida do sistema, né? Porque ele é um veículo relativamente pequeno, ao contrário do Uragan, que é grande para burro. Né? Então tem essa vantagem. Agora, Pedro, eu queria uma opinião sua. Esse é o Smerch ou é o Uragan? Não, esse é um Tornado S. É uma versão modernizada Tornado S. Tornado S, uma versão Uragan modernizada do Smerch de 220 milímetros. O Uragan é a versão ucraniana dele. O Uragan é de 127 milímetros. Ele é uma versão sucessora do BM-21 Grad, amplamente adotado pela União Soviética e ainda muito eficaz. Só que tem um provável erro circular maior, não tem essa multiplicidade de fatores críticos favoráveis que o Pedro narrou. Mas eu queria uma opinião do Pedro. Pedro, olha só, você falou das táticas eficientes de ocultação do HIMARS. De fato, vamos aqui ser honestos, foram poucos HIMARS destruídos. Agora, muito mais foi o PZH-2000, foi o Mars 2, que o Mars 2 é uma versão alemã mais limitada do HIMARS. Uma dúvida, por que esses MLRS,
sistemas múltiplos de lançamento de foguetes, como o PZH-2000 alemão e o próprio Mars 2, que é uma versão alemã do HIMARS, foram mais destruídos que o próprio HIMARS. Só mesmo para você explicar para a gente assim, o que os torna mais vulneráveis que o HIMARS em termos táticos, de ocultação, furtividade, chassi, seja lá o que for. Por favor. Chassi e velocidade. Chassi e Chassi e velocidade de entrada em ação. Tá? Uma coisa, o PZH-2000, ele, na verdade, é um canhão, um obuseiro autopropulsado extremamente pesado. Tá? Perfeito. É outra categoria. Tá? É outra categoria. É um sistema muito interessante, mas que estava limitado a 100 tiros por dia. Os ucranianos chegaram a dar 300 tiros por dia com eles. Obviamente, a manutenção do carro acabou pegando. Não? Agora, Pepe, quero falar uma coisa aqui. Fico imaginando, doutor Rodolfo, o poder destrutivo desse equipamento, né? Qual é o raio de destruição numa salva de tiro desse daí? Olha, a pergunta é interessante, só que é porque é o seguinte, tudo depende do nível de munição. Como eu falei, as munições, nós temos que estudar o leque de munições. Nós temos a HE, High Explosive, autoexplosivo. Já é uma munição que produz uma onda de choque muito significativa. Não é apenas o efeito de combustão da explosão propriamente dita que gera efeitos danosos, mas a onda de choque e os estilhaços. E também temos munições autoexplosivas de tanque. Então, o que acontece? Tudo depende do tipo de munição. Esse sistema aí utiliza munição cluster, com forte emprego antipessoal. Normalmente, também utiliza munição cluster conjugada. Ele pode ter conjugações. Antitanque, cluster, autoexplosivo. Agora, você falou do poder. A massa de um troço desse aí, de uma munição dessa, de um projetil decorrente de um foguete desse, é mais de 1 tonelada. 1 tonelada e 900 quilos, mais ou menos. É pesado pra caramba a massa. O peso dá em torno de 800 quilos. O peso propriamente do sistema, da cabeça, da coifa, né? E ele é muito pesado, entendeu? Só a ogiva é mais de 200 quilos. Eu estou falando, uma coisa é a coifa, onde a ogiva está introduzida. Então, assim, realmente é uma significativa destruição. O raio é em torno, não chega a ser 1 hectare, mas é em torno, assim, de centenas de metros quadrados imediatamente atingidos. Tem os estilhaços que chegam nas chamadas zonas, né, de amortecimento que tem, porque quando você atinge um disparo desse, você tem a zona de alto impacto, aí você tem a zona de amortecimento, que gera também ferimentos muito significativos, normalmente por estilhaços ou pela onda de choque. Então, realmente um efeito muito vamos significativo. Vamos trabalhar em cima de um exemplo claro. Isso daí cobre um Maracanã, tá? Inteirinho. Caramba, de 1 a 2 Maracanã. Ele utiliza munição termobárica ou não? Não usa munição termobárica. Não usa termobárica. Perfeito. TOS é outra coisa. TOS dispara 24... Já pensou se utilizasse o poder de destruição disso? Pois é. Ele hoje em dia está na mesma categoria do nosso Astros. Tá? O Astros a gente tem que atualizar ele com urgência. Porque ele não tem munição guiada. Tá? Ele não tem munição guiada, não, Pedro? O Astros ainda não. Não. Sistema inercial? Não, assim, inercial e é praticamente o básico, né? Não tem. Não, sim, por isso eu estou perguntando. Né? E ele precisa de uma guiagem por GPS. Né? Aliás, o ideal seria que ele pegasse os 4 sistemas existentes de guiagem por satélite para ele ser efetivo. Agora, o Astros fez muito sucesso na guerra do Iraque, né?
Mas há quanto tempo foi isso? 1987, por aí, né? Foi 86. na Guerra do Golfo. Guerra do Golfo, isso, 91, Não, tô né? falando da guerra contra o Irã. Na Guerra do Irã, ele nadou de braçada. Tá? Só a título de informação, porque fala-se muito do HIMARS, o Tornado S ele tem uma munição que foi introduzida em 2020 que chega a 200 quilômetros, tá? E, como Sim. o Pedro falou, guiada por GLONASS. Agora, ela é recente, ela não está sendo utilizada maciçamente e difusamente, né? Quando for devidamente utilizado, vai produzir muito estrago. Pois não, Pedro. Uma coisa que é importante ressaltar é que o Hamas perdeu efetividade. Tá? Perdeu efetividade. Né? Porque a munição guiada por GPS começou a sofrer interferência eletrônica russa. Então, ela perdeu muita efetividade. Os ucranianos gostam muito do HIMARS para bombardear a cidade e alvo civil. Tá? Perfeito. É verdade mesmo. Teve várias reportagens que eu acompanhei e vi a utilização do HIMARS, né? Como que ele está sendo empregado. Sim. Podemos passar? Vamos. Podemos, por favor. O que vocês me dizem dessa criatura? Esse daí é uma derivação, né, dos sistemas de multilançamento de foguetes. Esse é o famoso BM-27 Huracan. É o Huracan que a gente conversou, entendeu? Antes. Ele foi uma versão, na época, revolucionária do sistema de lançamento de artilharia de foguetes, na época da Guerra Fria, no final dos anos 60, dos inícios dos anos 70. Na época, reformulou todo o conceito de guerra de manobra da OTAN, porque isso daí gera um efeito devastador na época, né, que eu estou falando, né? Ele é relativamente obsoleto, ele tem versões modernizadas. Ele atualmente não é a espinha dorsal, como o Pedro falou, das forças de solo russa, do exército russo. É o BM-27 Huracan. A Ucrânia ainda usa um pouco, mas a Ucrânia tem pouco. A Ucrânia tem pouca... A maioria foi destruído. Correto, Pedro? Sim, ele é divertido. O veículo dele é que é divertido, porque não tem diferencial. Tá? Ele tem 2 motores que controlam o chassi. Ele é muito interessante. Uma pergunta, ele está obsoleto, doutor Rodolfo? Ele tem 35 quilômetros de alcance. Ele é considerado obsoleto. Ele tem versões modernizadas. Mas ele não é a espinha dorsal mais das forças russas. Desculpa, Pedro. Perdão. Não é. O que eu acho divertido nele é a motorização dele, o sistema de motorização. Né? Que ele tem 2 motores separados. Né? E com isso aí você não tem diferencial. Você simplifica a transmissão para as rodas. Agora, Pedro, engraçado que o primeiro sistema de mira dele era um telescópio panorâmico, né? Sim. Mas isso aí é tipo do material soviético antigo. Né? Não, sim, só um comentário agora. Ele tinha muita mobilidade, né? O forte dele era a mobilidade. O alcance era baixo, 35 a 70 quilômetros, né? Ele é um veículo muito interessante. Tá? Como arma de artilharia, já ficou velhinha. Podemos dizer que agora ele pode ser uma peça, né, nos desfiles russos, né, mais no campo de batalha. Você não vê esse veículo em desfile russo. Você não vê em desfile russo. Praticamente todos foram desativados. Então, você ainda vê ele não é mais a espinha dorsal das forças russas. Você ainda o Smerk e o Tornado S. E pasmem. Aí que eu gostaria daqui a pouco de debater com o Pedro. Pediria que o Pedro segurasse a resposta. A Rússia ainda usa pra caramba o BM-21 Grad. E a gente vai debater por quê daqui a pouco. Pode passar, Nelson. Vamos passar. Aí, ó. Pedro, aí eu vou fazer a colocação.
o BM-21 Grad ainda é muito utilizado pelos paraquedistas, pelas divisões aerotransportadas, pelos batalhões de voluntários russos, porque ele também tem facilidade de utilização, remunciamento relativamente simples e rápido, não precisa de muita equipe para poder operar. Tudo bem, estamos falando da praticidade, ok? Ele também, né, tem um custo barato, tem munição, quase que uma quantidade ilimitada no arsenal russo, e ele tem muita utilização. Minha pergunta é, ele é bastante ainda utilizado pelas forças russas, pelas forças ucranianas por necessidade, pelo que sobrou, mas ele é bastante ainda utilizado pelas divisões aerotransportadas, pelos batalhões voluntários, pela praticidade ou porque ele ainda tem uma eficácia de saturação de área, embora com um alcance baixo? Seria pelo quê? Pela praticidade e custo? É barato. É barato. É a principal razão de manterem esses foguetes em operação. Ele é muito barato. Né? Perfeito. Agora... Ele não tem mobilidade, hein? Ele não tem mobilidade, praticidade de uso, mobilidade, praticidade. Ele é móvel. É fácil você transportar por meio aéreo, né? Porque ele é pequeno, tá? Você coloca três desses aí, fácil, né? E num Antonov 22, tá? Você coloca 3, 4 desses aí fácil no Antonov 22, tá? No Antonov 124 você deve colocar uns 8 desses aí. Eu queria só ressaltar, não foi o Katyusha, o sistema multilançamento de foguetes mais produzido da história. Foi o BM-21 Grad, em inúmeras versões. A versão ucraniana é chamada Alder. Alder, já ouviu falar, Pedro? Já. É a mesma merda desse aí. Desculpa falar o palavrão, soltou. Não, mas é isso. Agora, Pedro, o Irã pegou isso aí e fez uma interessante família, o Zizal, família de sistema múltiplo lançamento de foguetes, né? Que inclusive o Hezbollah empregou com bastante eficácia na guerra de 2006 contra a IDF, as Forças de Defesa de Israel. Correto? Sim. Aliás, o Hezbollah é a força paramilitar mais interessante que tem. O que eles usam de equipamento e de adaptações é muito interessante. Aí, como você falou da praticidade, uma equipe de 3 que emprega isso aí é gasolina. Sim. Não é diesel, é gasolina, né? E ele também é um veículo para qualquer terreno, né? Sim. Uma pergunta, qual que é o alcance efetivo dele? E se ele também é usado em massa, como o nosso amigo colocou aí, o Everson, ele pode se tornar bastante perigoso, né? O nosso amigo Lilian colocou que ele tem a função de operações psicológicas, porque ele pode também colocar foguetes com panfletos e o custo é baixíssimo. Sim, isso aí tem um alcance de 14, 15 quilômetros, não mais do que isso. Tá? Agora... as versões mais modernizadas de munições chegam a 24, 27 quilômetros, entendeu? Mas o que o Pedro falou é verdade, é por aí mesmo que o Pedro falou. Agora, ele teria condição de destruir uma área do tamanho do Maracanã? De munição que isso aí emprega, tá? Dezenas. Tem munição, que eu queria até que o Pedro falasse, tem até munição Jammer, de contramedidas eletrônicas nisso daí. Sim. Ele é muito versátil. Tá? É muito versátil. Estão aí perguntando se os foguetes termobáricos tivessem maior alcance, maior poder destrutivo. Não poderia mudar ou encurtar a guerra. Tá? Agora, é uma arma terrível, né? O TOS é uma arma terrível. Né? Fico imaginando o sofrimento... Ele está fazendo um grande estrago, né, Pepe, lá na Ucrânia, né? Sim. O problema do TOS-1A é que é pouco em termos de número. Eles estão trabalhando também no TOS-2 agora, que tem
tem um pouquinho mais de alcance, um pouquinho mais de facilidade. O TOS-1A, lembrando, ele tem um alcance de 6, 7 quilômetros. Ele é utilizado ali no eixo de Kreminaia, né, em saturação diária ali nas batalhas. Ele chega a mais de 7 quilômetros. Ele chega em torno de uns 15 quilômetros. O TOS-1A e o TOS-2. Perfeito. Tá? Eu li um artigo que falava do início dele, desculpa, Pepe, falava que ele, no início, ele era empregado juntamente com os My Battle Tanks, né, os tanques de guerra, os TOS, faziam uma espécie de um avanço coordenado com os tanques. Como que é a atuação dele hoje? Ele é utilizado mais na retaguarda ou ele continua usando ele num avanço tático? Ele é usado contra infantaria. Tá? Para quem não sabe o efeito de uma arma termobárica, ela cria uma espécie de vácuo na região onde ela atua. Tá? E isso junto com calor. Ou seja, quem não morre queimado, né, morre porque o pulmão explode. Ele é uma arma terrível. Tá? O TOS 1A e o TOS-2 são armas terríveis. Né? O que o Pedro falou, e eu vou, se o Pedro me permitir, fazer um complemento com base nos estudos que a gente fazia de medicina legal, né? Que a gente foi professor de medicina legal. O que ele falou de explodir o pulmão é perfeito. O que as munições termobáricas falam? Bárica vem de pressão. Gera barotrauma. O que é um barotrauma? É uma explosão dos órgãos, justamente por esse efeito de vácuo que ele falou. Então, é o pulmão, em primeiro lugar. Depois, são órgãos que têm uma certa, eu diria, característica oca. Baço, entendeu? O rim. É uma coisa terrível. Então, ele atua pelos princípios dos barotraumas. O que é um barotrauma? Ele atua justamente com uma forte pressão, uma situação de pressão sobre o corpo, inclusive pressão atmosférica. Se você chega, por exemplo, a 500 metros de profundidade, sem proteção, você vai ter cerca de 90, 100 ATM, 100 atmosferas sobre o seu corpo. Ou seja, como se fosse a pressão atmosférica que nós temos em solo 90 vezes. Isso gera um barotrauma. Os olhos esbugalham, saem até para fora, tem ruptura timpânica. É terrível. Desculpem só fazer igual o submersível, né? Vocês viram aí agora há pouco tempo, né? Ali não é bem assim, né? Porque ali você tinha pressurização e tal. Se houve a despressurização, estoura. E a pessoa morre primeiro afogada. Depois, né, que sofre efeito do barotrauma. Mas só voltando a falar do barotrauma que o Pedro falou, é algo terrível mesmo. Ele tem total razão. Eu só queria fazer um complemento assim científico, né? Porque realmente é algo terrível. Terrível. Você ficar submergido numa situação dessa, com um efeito de pressão atmosférica muito alto, com vácuo desse, você tem uma implosão dos órgãos que é inimaginável o sofrimento. Desculpa, só fazendo um complemento mesmo ao que ele falou. Não, eu só fiz a comparação, doutor Rodolfo, no sentido assim de pressão, né? Não, claro. Agora, qualquer um de vocês que quiser responder, esse equipamento que nós estamos observando, ele é o 21 Grad? É o BM-21 Grad. O MLRS mais produzido da história. Ele utiliza vários tipos de munições. Sim. Obrigado aqui, o Cláudio Machado. Obrigado, viu, Cláudio? Vamos apoiar esse canal aqui agora, porque eu falando de guerra, sinceramente, não sei o que vai acontecer com ele, viu? Desculpa, doutor Rodolfo, pode continuar o raciocínio, desculpa. Não, ele é o MLRS mais produzido da história, e com todas as suas variantes. E, assim, só uma reflexão, depois de passar para o outro. Nos grupos que a gente participa, né? Uma coisa que desmistificou é como o equipamento soviético
dos anos 70 e 80 até dos anos 60 ainda tem uma capacidade e efetividade muito significativa no teatro de operações, ainda que com o emprego de muitos sistemas modernos. Isso mostra como o equipamento soviético, a contrário senso do que a gente estudava nos anos 80 e 90, quando a gente só lia periódicos ocidentais que mitificavam o equipamento soviético como uma característica inferiorizada, era algo absolutamente enviesado. O equipamento soviético, ele, numa eventual guerra contra a OTAN nos anos 70 e 80, ele teria em determinadas áreas, uma superioridade de fogo e efetividade muito maior. É impressionante. Não, é interessante observar uma coisa. Pois não, Pedro? É interessante observar o seguinte: sistemas teoricamente ultrapassados, tá, como o Malka e o Pium, tá, que são canhões autopropulsados que não tinham nenhum tipo de proteção para tripulação. Se mostram efetivos em contrabateria, tá, a equipamentos ocidentais modernos. São veículos que de 203 milímetros, o Malka, e o Pium são de 203 milímetros. O Malka é o modelo aperfeiçoado do Pium, né? No mesmo chassi, tem um canhão de 155 milímetros de 45 calibres, que também se mostra extremamente efetivo em contrabateria aos sistemas ocidentais. E são sistemas que foram bolados na década de 70. Tá? O Malka atinge 42 quilômetros, né, com um tiro de 203 milímetros. O Malka e o Pium. E tem uma outra versão, que eu não estou conseguindo me lembrar o nome, mas eu acho que é Geranium, tá? Que é de canhão que é de 152 milímetros. Só que tem uma característica interessante. Ele não é separado do cartucho. Ele usa o cartucho integral ao projetil. Tá? Ou seja, ele não usa bolsa. Né? E está se mostrando, e se mostrou extremamente efetivo em contrabateria. Tá? Bom, vamos seguir adiante aí. Esse equipamento, doutor Rodolfo, o áudio. Esse daí é o famoso Giacinte S. O bus autopropulsado, que surgiu nos anos 70, de 152 milímetros. É o que o Giacinte que eu acabei de falar aí. Foi o Giacinte. Que a gente tinha falado e que foi adaptado para o bus autopropulsado. A Ucrânia ainda tem bastante dele. A Rússia volta e meia reivindica a destruição de um. Interessante que, além dele ter um alcance maior que o Akatsiya 2S3, ele sabia que ele poderia disparar projetis nucleares de 3 quilotons, 4 quilotons. Bem interessante isso, né, Pedro? Sim, esse daí é que ele é utilizado em contrabateria contra sistemas ocidentais. Ele é muito interessante. Tá? E é um veículo teoricamente ultrapassado. Né? Ele ainda pode lançar essas ogivas nucleares? Pode. É um perigo, então. Eles estavam encostados, tá? Estavam encostados. É utilizado só pelo exército russo ou pelo da Ucrânia também? Pela Ucrânia. A Ucrânia tem vários. A Ucrânia pegou bastante disso daí da Polônia. Oi? Os dois usam. Os dois usam. A Ucrânia teve o seu inventário. E tem uma versão desse chassi com canhão de 203 milímetros, que é o Pium Malka. Esse, tá? A Rússia tem usado muito. Na última visita do Shoigu a fábricas que estão restaurando equipamento, tá? Tinha uma fileira inteira do Giacinte. Tá? Uma fileira inteira de Giacinte modernizado, pronto para ir lá para a Ucrânia.
A versão modernizada, Pedro, o alcance chega a 40 quilômetros em variados tipos de munições. Só para ressaltar, tá? Chega um pouquinho mais de 40. Oi? Chega a 45. Chega a 45. É Perfeito. Esse veículo que faz a contrabateria dos equipamentos mais modernos que a Ucrânia usa. Os equipamentos ocidentais mais modernos. O interessante desse equipamento é que, apesar de ele ser mais antigo, parece que o alcance dele é maior, né? Pelo que vocês estão falando, mas ultrapassa alguns daqueles que nós vimos anteriormente. Ele, inclusive, é maior do que o MSTA. Deixa eu ver aqui na minha colinha aqui também, tá? E o Koalicja, que é a versão mais moderna do MSTA autopropulsado. Agora, mesmo ele sendo autopropulsado, ele não tem uma cadência de tiro rápida, né? Em torno de 5, 6 disparos. Pelo que eu me lembro, sim, mas né? Agora é o tal negócio, ele é simples de disparar. Né? O problema é o peso do projetil, né? Porque o cartucho é integrado ao projetil. Né? E o cartucho é de latão, como era nos velhos bons tempos. Né? Sim. Não, atualmente a Rússia utiliza ele, a Ucrânia também, muito integrado a drones MJI chineses. Impressionante. E a Rússia muito pelo Orlan 10. A família Orlan de drones de reconhecimento revolucionou o conceito operativo ISR da Rússia. Porque a Rússia até tinha capacidade técnica para produzir drones, mas negligenciou bastante. Aí agora vai instalar centros de desenvolvimento e produção de drones até em escolas técnicas. Eu sei que não tem a ver com o tema aqui, mas esse equipamento aí é muito integrado atualmente a drones. Doutor Rodolfo e PP, se vocês concordarem, a gente fazer uma live posteriormente, falando especificamente do cenário de guerra atual e a utilização dos drones, né? Porque os drones realmente estão mudando ali as táticas, né, de guerra, enfim. Eu escrevi 2 artigos só sobre drones. Os drones ucranianos e os drones russos. Os russos começaram em desvantagem. Agora, se não nivelaram, superaram. Importante destacar isso. Os russos trocaram os pneus com o carro em movimento, né? Não, é interessante observar que a versão do Shahed russa, né, o Geranium, que é um drone suicida, né, ela usa GLONASS como guiagem. Né? A versão iraniana é só inercial. Perfeito. Eu fiz uma live excepcional com o Lineker, né, sobre os drones para a comunidade de membros, mas infelizmente foi perdido. Se o Lineker concordar, a gente fazer uma outra aqui também. Bacana. O que o senhor falou, doutor? Não, que tem outro sistema, eu acho, para você avançar. Ah, tá. Vamos avançar aqui. Esse aí é o Acacia, né? Sim. Perfeito. Equivale ao nosso M109. Né? Isso. É o 2S3 Acacia. Tem alcance menor que o anterior. Sim. Agora, alcance menor. 152,40 milímetros, Pedro. É 152 milímetros. A gente classifica dessa forma. Tá, é um bom carro, mas é bastante ultrapassado. Sim. E eu acho a Ucrânia que utiliza bastante. Modernizar esse carro, no lugar de modernizar esse carro, um novo canhão, tudo como o Ocidente faz com o M109, eles mantiveram esse carro como era. Eles não investiram na modernização desse carro. Tá? Não, o História da Aviação, que é o Everson, nosso amigo, até do Arsenal, falou uma verdade, que aqui eu quero destacar. Depois do exército da Rússia, a força armada que tinha maior inventário de artilharia era a Ucrânia. E obuses rebocados, e MLRS,
em obuses autopropulsados, era grande parte obsoleto. Não importa. Mas fazia diferença. Isso as pessoas não reparam, não analisam. E a complexidade de destruir todo esse inventário não leva isso em consideração. Então, é importante destacar que a Ucrânia era uma grande máquina de guerra. Podia ser uma máquina de guerra em 2014, desmantelada, pouco treinada, mas tinha um inventário de equipamento absurdo. A Ucrânia era a segunda principal república soviética, que tinha o maior complexo industrial militar soviético. Não, e que é absurdo é que em 2014 a Ucrânia já se desfizeram de boa parte do equipamento que ela herdou. A Ucrânia era o único país da Europa, depois da Rússia, que detinha uma defesa antiaérea em profundidade, em todos os níveis. Nenhum país ocidental tinha isso. A Ucrânia... Olha só, gente, o que o Pedro está falando é certeiro. A Ucrânia tinha 16 brigadas de S-300 MPU. 16 brigadas que eu estou falando, não é lançadores, não. 16 brigadas. Cada brigada dessa opera 5 baterias. Cada bateria tem 3 lançadores. É só dimensionar. Quem dera o Brasil ter isso. Boa sugestão, amigo Everson. Boa sugestão. Desculpa. Convidar vocês para fazer uma live sobre a recuperação da indústria russa. Os chamados canais de molecada, mídia ocidental mainstream, parece esquecer que a Rússia enfrenta o segundo maior exército da Europa, que foi destruído 3 vezes. Parece esquecer disso. Vale ressaltar, pessoal, eu assisto muitos vídeos, né, filmados com aquela GoPro de dentro das trincheiras, tanto do lado russo, do lado ucraniano. Vale destacar uma coisa, o soldado ucraniano, eles combatem muito bem, viu? Combatem muito bem. E por isso está dando muito trabalho para os russos, mas os russos estão ganhando, né, no âmbito geral da guerra, mas no corpo a corpo, assim, eles combatem muito bem, viu? Diga-se de passagem. Pessoal, estamos chegando aí a 1h e 7 minutos. Vocês já querem abrir para as perguntas ou vamos continuar falando? Sim. Tem pouca gente. Acabou já as imagens aí. Faltaram imagens de 2 carros que eu considero importantes, né? Vamos ver se eu acho aqui, ver se tem. O MSTA, tá? Esse aqui, qual que é? Não. Eu estou falando que é autopropulsado. MSTA, tá certo? Acabou. MSTA, mas o móvel, não o rebocado. Tá? MSTA. Mas esse que está na imagem aí, qual que é? Só para... Ele é autopropulsado. Ele é uma torre de canhão autopropulsado em cima de um chassi de T-80. Tá? Esse carro é importante hoje em dia. E o outro é o Koalitia, com K. Tá? Eu estou tentando ativar aqui o nosso chat privado, mas eu não estou conseguindo. Para mandar o nome para você aí. Tá? Se você tiver no computador, Pepe, tem aí, ó, apresentar. Embaixo aqui onde aparece a gente, tem aí apresentar, não tem? Tem. Aí você clica nele. Aí você pode mostrar daí mesmo. Vamos lá, vamos ver se dá certo. Estou procurando ele. Tá. Bom, alguém tem alguma pergunta para fazer com isso, pessoal? Vamos começar pelas perguntas. Quando o Pedro pergunta... Tem alguma pergunta? Daqui a pouco, né? A gente vai já chegar em 1h30 e a gente acaba escutando a live. Só para o pessoal que está chegando agora aí, eu creio que todos já sabem o que aconteceu comigo, né? Com o canal Falando de Guerra aí, que foi boicotado, né? Já vinha sendo boicotado há muito tempo, diga-se de passagem, e sofreu umas denúncias de grupos de pessoas pró-ucranianas, né? Desses canais de molecada aí, porque eu fiz uma crítica. Eu também dei munição aí para bandido, como diz o ditado, né? Porque
eu acabei esquecendo, fui lá e comentei com a conta do canal, em vez de comentar com a minha conta pessoal, e eles revidaram indo lá denunciar o canal, pessoal. Então, assim, o que aconteceu falando de guerra? Eu não posso postar vídeo dele durante uma semana e perdi a monetização do canal. O que significa isso? Não vou ganhar nada por ele mais, entendeu? Trabalho de anos jogado fora. Isso é para sempre? Tem a possibilidade de voltar? Tem, mas é incerto, entendeu? Então vamos fortalecer esse canal aqui, porque se tem uma coisa que eu me espelhei nos russos é a capacidade de se virar nos 30, né? Como diz o ditado. Um país sofrendo mais de 10 mil sanções e os impositores das sanções estão sofrendo mais que ele, que sofreu as sanções, né? Então, isso serve de exemplo para a gente poder se virar quando vem uma adversidade. Então, mas eu conto com o apoio de vocês. Conseguiu aí, Pepe? Eu achei o negócio, mas eu não estou conseguindo ainda. Da PPV. A Primeira Guerra Moderna. Não. Se você conseguir aí, ó, clique em apresentar e depois compartilhar tela. Aí eu vou. Aí vai aparecer para mim aqui. Ele então, Nelson, abre aí a primeira pergunta, né, para a gente poder dinamizar, porque daqui a 18 minutos, né, esgota o limite, minha humilde sugestão. Tem pergunta aí, pessoal? O pessoal tá interagindo um pouco hoje, hein? Eu não estou conseguindo pegar. Está interagindo muito pouco. Vou fazer uma pergunta aqui que o Anselmo colocou. Eu tinha conversado com o doutor Rodolfo sobre isso. Existe a possibilidade de eu consultar o advogado sobre a minha situação aí falando de guerra, doutor? O senhor que entende bastante disso? Bom, veja bem, as high-techs, quando você abre uma conta no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, as pessoas não se tocam, mas tem um contrato que tem 50 páginas ali, em inglês. E você dá o concordo e nem lê nenhuma cláusula. Dentro dessas cláusulas está o poder praticamente limitado dessas high-techs que utilizam essas plataformas de mídias sociais de excluir, censurar e simplesmente até te expurgar da plataforma de acordo com a avaliação deles e o julgamento absolutamente unilateral de que você violou as regras. Então, é muito difícil de conseguir reverter. Isso em função de um vácuo legislativo nosso, em que não temos uma legislação que trate de um certo controle dessas mídias sociais. Quando se propõe um projeto de lei, elas fazem um lobby para alegar que é censura. Parte da classe política começa a jogar para o público, né, que não entende que é censura, mas o ordenamento jurídico britânico, americano, tem um controle extremamente rigoroso do uso dessas mídias. Então, é só para explicar que é muito difícil aqui no Brasil conseguir reverter isso. Beleza, doutor Rodolfo. Pode mostrar aí, Pepe. Olha, eu estou mostrando aqui, ó. Esse é o MSTA. Perfeito. Tá? E tem uma versão mais moderna dele, que é o Coalitia, tá? Que tem um alcance 30%, 20% maior, tá? Que tem um cano maior, 152 milímetros. Esse sistema é muito interessante porque ele é totalmente automática a alimentação dele, sabe? Então ele tem uma alta cadência de disparo e ele tem uma boa mobilidade. Tá? Ele é muito mais protegido do que o M109 ocidental, né? E ele é mais ágil do que os sistemas ocidentais, 155 milímetros equivalentes. Qual a pergunta? O Vitor Novaes, qual artilharia russa está causando mais danos às forças ucranianas? São duas. Qualquer um de vocês. Não, eu posso. Não tem uma maior, mas tem duas que são proeminentes. Os fogos de contrabateria através de obuses autopropulsados, como o Pedro até ressaltou, né? Como o Giacinte S, os MLRS, o Tornado S, ainda o BM-21 Gretz
e o TLS um ar, infligindo bastante dano de fogo. Tem um sistema que eu queria que o Pedro comentasse, que, olha, tem sido muito usado para emprego anti-bunker, anti-fortificação, que é o MT-12 Rapira, que era um canhão sem recuo simples, antitanque, e tem sido bastante usado para ataques a fortificações, principalmente em combates urbanos. O É mais um MT-12 Rapira, lembra dele? ultrapassado. É mais um equipamento ultrapassado que voltou a ser usado, né? São aquelas coisas que todo mundo acha que... Mas ele tem sido bastante elogiado. Pois é, mas é ultrapassado, né? E, de repente, descobriram que é útil. Né? O Rapira é útil. É o fenômeno que a gente já falou nas nossas lives, Pedro, de curva de aprendizagem. O que define um teatro de operações e desfecho de um conflito militar, além dos fatores políticos subjacentes, capacidade de recursos, mobilização da sociedade, etc., é a curva de aprendizagem, que muitos negligenciam, né? A curva de aprendizagem é fortemente estudada na história militar e em manuais militares. Lamentavelmente, até os think tanks ocidentais, eu não sei, impregnados de muita propaganda e vieses, esqueceram desse conceito da curva de aprendizagem, que os soviéticos e os russos tiveram muito, muito mesmo. Sim. Tem uma pergunta aqui do Paulo Roberto. Pedro, deixa eu só fazer uma parte, me desculpe, gente. Pedro, a curva de aprendizagem dos chineses, pelo menos eu estou falando das guerras do século XX, ela é auferida, ela é documentada, porque a guerra, a incursão, a operação de 1979 do Vietnã foi vexatória. Eles foram repelidos ali na fronteira norte do Vietnã. Eles conseguiram o que eles queriam no Vietnã. Baixas. Isso foi bastante criticado. Minha pergunta é, eu estou perguntando mesmo, os chineses têm essa curva de aprendizagem que os russos têm? Tem, muita coisa mudou depois do Vietnã. Né? O Vietnã... a questão do Vietnã tem que ser levada em conta visando os objetivos que os chineses tinham. Os chineses não pretendiam ir muito além de onde foram, não. Tá? Houve uma reunião em Chou En-lai e o Kissinger, e os chineses foram claros: olha, nós vamos atuar dentro do Vietnã, tá? Mas dentro de um determinado limite. Era uma operação punitiva, né? Por causa da queda do Camboja, né? Do Khmer Vermelho. Não era só por causa da queda do Camboja, não. Houve também algumas manifestações anti-chinesas contra os chineses que moravam no Vietnã. É verdade, então houve uma alegação de perseguição dos chineses. Mas uma das coisas que eles mudaram, tá, é que eles começaram a prezar tiro semiautomático. Por quê? Porque era mais preciso, economizava munição, né? Entendi. E mudaram para uma política de volume de fogo. Né? Entendi. Que é dentro da doutrina soviética, né? Você usar volume de fogo. Né? Perfeito. Obrigado. Essas táticas que os chineses usavam eram muito ligadas à Guerra da Coreia, né? Tá? Porque na Guerra da Coreia, a China mal saíra de uma guerra civil e teve que sair em defesa da Coreia do Norte, porque os Estados Unidos já pretendiam montar ali na Coreia, unificada, né? Um ponto de subversão para minar a República Popular da China. Então, os chineses entraram, as tropas americanas estavam a 20 quilômetros da fronteira chinesa, né? Quando terminaram, estavam praticamente na fronteira original. Né? O Mao Tse-tung queria um estado tampão ali. Mas era, obviamente, uma força que trabalhava com escassez contra um exército que trazia um bolo dos Estados Unidos até a linha de frente para comemorar o aniversário de um soldado. Né? Então,
Eles tiveram que modificar muito dessa doutrina de combater com escassez a partir do Vietnã. Perfeito. Bom, vamos para outra pergunta. Comentário aqui. O Ocidente fala muito, né? O Ocidente fala muito que os chineses só conseguiram expulsar os norte-americanos por causa da tática de ondas humanas. E eu achei interessante o comentário do Tom Cooper, né? Se não me engano. Ele que é pró-OTAN, ele mesmo disse que os Estados Unidos utiliza desse como fala, argumento para não assumir as suas derrotas. Isso vindo dele soa como uma cereja em cima do bolo, né? Os Estados Unidos, os norte-americanos não assumem as suas derrotas e falam que foi ondas humanas. Os chineses na Coreia usaram e tiveram o mesmo volume de perdas, tá, que as forças das Nações Unidas tiveram. 400 mil homens. Tá, os chineses usaram 400 mil homens lá. E tiveram uma perda similar à das Nações Unidas. Tá, em torno de 100 mil homens. Tá? Então, tem muita desinformação nessa história. Mas isso é para outra live, né? Não é essa daqui. Olha uma pergunta do nosso amigo Everson. Everson, meu camarada, continue apoiando o canal lá, viu, guerreiro? Continue apoiando nosso canal. Agora, falando geral. Doutor Rodolfo, essa suposta movimentação de 180 mil russos para Donbás é real? Será novas formações prometidas por Shoigu ou é exagero deve ser CNN, né? O que ocorre? A gente escreveu um artigo recente no História Militar e Debate sobre estimativa das forças russas no teatro de operações da Ucrânia. E a reserva operacional de retaguarda russa atual está justamente em torno de 180 mil, 150, 180 mil. CNN pega uma informação atrasada, pega uma informação completamente descontextualizada e atrasada. Essas tropas estão em treinamento, são oriundas das recentes mobilizações a partir de setembro e também muitos de batalhões voluntários, que são 117 mil contratados desde dezembro. Desde dezembro. Então, esses grupos estão na retaguarda, treinando. Treinando para quê? Para o esgotamento do chamado clímax, ponto culminante da ofensiva ucraniana. Porque toda ofensiva tem um ponto culminante. A molecada, a Miquelândia não entende isso, mas toda ofensiva ela tem um ponto culminante, que é toda a capacidade operacional e logística empenhada para aquele objetivo. Uma vez quando ela atinge o seu apogeu, é natural, ocorre um declínio. Isso é ciência militar, porque você tem vários fatores subjacentes numa ofensiva, como a logística, como reagrupamento, como a utilização de pessoal intacto, a necessidade, o comprometimento, a degradação de combate, a necessidade de pausa operacional, vários fatores. Então, a Rússia está preservando de forma intacta, na retaguarda, todo esse efetivo que está em treinamento. E, consequentemente, só esperando o fim da ofensiva ucraniana, ou para restabelecer o que foi perdido, ou para, no caso, formar uma contraofensiva localizada em alguns eixos, ou para simplesmente estabilizar o fronte para continuar esse atrito avançado. São predições, o que eu estou falando. Certeza eu não tenho. Mas que tem essa reserva de retaguarda, nós escrevemos sobre isso tem mais de 1 mês e meio. A CNN vem trazer de forma deturpada. No teatro de operações hoje, a Rússia tem entre 370 mil e 418 mil. A Ucrânia, 730 mil. O Pedro tem razão. O Pedro não acredita que sejam 730 mil. Não tem 730 mil, Pedro. Você tem razão. Na linha de frente, é 350 mil, 400 mil ucranianos. É 730 mil, somando retaguarda, batalhão de defesa territorial, chamadas terrordefesas, etc. Eu acho que a Rússia não tem mais de 200 mil homens lá. Ali operando. Somando tudo, Pedro.
de acordo com pesquisas nossas, incluindo quem está na retaguarda, que eu estou falando, 370 mil, 418 mil. Só que na linha de frente, como você falou, você tem razão, 150, 200 mil. Eu acho que tem 180, 200 mil. Porque... Na linha de frente. Na linha de linha de frente. Perfeito. Pé de pano, meu amigo, pé de pano Manco, sempre acompanha nosso canal Falando de Guerra. Pode migrar para cá, viu, pé de pano? Por enquanto, né? Não que vamos abandonar o Falando de Guerra, mas está com esse problema que já foi explicado. Uma pergunta para vocês: os americanos consideram artilharia importante ou isso é secundário? Eles costumam utilizar mais mísseis de precisão. Existe alguma artilharia americana se destacando na Ucrânia? Como alvo. Eu ia falar isso. O M777 indo pelos ares, né? É engraçado que veículos que a gente achava sensacionais, como o Excalibur britânico, o Crab, que é a versão polonesa do Excalibur, entendeu? O PZH 2000. O FH-70, Pedro, foi muito fraco o emprego dele. O FH-70, mas dele. eu estou falando em artilharia autopropulsada. Tá? Não, sim, mas o FH-70 é autopropulsado. Não, o FH-70 não é autopropulsado, ele é rebocado. Tá? Eu já vi o FH-70 de perto. FH-70, FH-77. O FH-70 era a base dos canhões rebocados da OTAN. Tá? Perfeito. O FH-70 é rebocado, desculpa. É verdade. Tá. Então, o M109, tudo isso aí está servindo de alvo de drone. Né? Tá? O que escapa um pouquinho é o autopropulsado é o Crab polonês. Perfeito. O Crab polonês é a versão do Excalibur britânico. E pouca gente sabe que o Excalibur nasceu no Brasil, tá? Nos estaleiros Verolme como Malé. Né? Era um projeto brasileiro em conjunto com a Vickers. Tá? Interessante. Tá? Tem mais perguntas aí, pessoal? Olha, vamos acabar a live, hein? Bom, eu acho que não tem mais perguntas finais, então, Nelson. Fique à vontade, doutor Rodolfo. Bom, obrigado. Nelson, não se abala, o trabalho continua, a gente se revisita, vamos continuar te apoiando. Você tem parceiros, que é o Arsenal Geopolítica e Defesa do Pedro, História Militar e Debate, a qual eu atuo junto com o professor Ricardo Cabral. Não se abale. E eu peço a todo espectador que dê uma força para o Nelson nessa circunstância diversa. A live foi muito técnica, produtiva. Eu tenho a honra de debater aqui com o Pedro, que vocês acham, né, que eu conheço muito e tal, mas o Pedro, em termos de sistemas de armas, difícil ter um igual a ele. Então, muito obrigado pela oportunidade e foi uma satisfação muito grande. Obrigado, doutor Rodolfo, muito obrigado mesmo pelo apoio. Com a palavra, PP. Bom, você sabe que conta comigo aqui, né? Esteja onde estiver, seja nesse canal ou no outro. Eu acho que essa punição vai ser revertida. Tá? Acho que vai ser revertida, principalmente se mais pessoas intervierem junto ao Google. Tá? O Google, que é o dono do YouTube, né? Verdade. Tá? E conta comigo para qualquer coisa aí. Perfeito. Certo? Pessoal, por isso que é bom ter amigos, né? Amigos como o Dr. Rodolfo, Pedro Paulo, né? Continuar nos apoiando. Vocês que estão aí nos prestigiando. Fiquei feliz de ver alguns que lá desde o começo do Falando de Guerra até hoje aqui conosco. Não vou citar nomes, né? Porque posso esquecer algum e alguém ficar magoado. Mas eu conto muito com o apoio de vocês, que são anos de trabalho ali, né? Que a gente não sabe como que vai ser, mas eu também acredito, sei lá, tenho a esperança, como disse o PP, que isso possa ser revertido. Enfim, mas vamos continuar apoiando. Eu vou pedir para vocês, pessoal, irem até no
no YouTube, do Twitter, Team YouTube, né? Não sei como se pronuncia, Team YouTube. E falo com eles lá para voltar o canal aí como era antes, porque é meu trabalho, eu estava dependendo muito disso. O doutor Rodolfo sabe da minha situação aqui, particular, como que está. Mas, enfim, né? Eu não vou ficar chorando as pitangas aqui, não, mas eu conto com o apoio de vocês. E, falando de guerra, é muito importante para mim. Começar um trabalho do zero é muito complicado, mas aprendendo com os russos, né? Vamos trocar as rodas com o carro em movimento. Então, quero agradecer o apoio do Dr. Rodolfo Laterza, Pedro Paulo Rezende, muito obrigado mesmo, é bom ter amigos. Fiquem com Deus, pessoal, e continuem nos prestigiando. Um forte abraço a todos e até a próxima live. Abraço a todos. Boa noite.